Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe um cachecol para apresentar e eu trouxe num tamanho de 1,20 m de comprimento, porém ele pode ser feito sim em tamanho maior. Eu fiz nesse tamanho porque eu não vou utilizar nó, nenhum tipo de amarração, simplesmente vou sobrepor nos ombros. Esse cachecol tem aproximadamente 22 centímetros de largura e eu gastei 2 novelos, um novelo e pouco. Se você já gostou, por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário, me diz de onde você assiste. Isso é super importante, faz toda a diferença. Este é o lado direito do trabalho e este aqui é o lado avesso. Continue assistindo, vem comigo. Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar este fio aqui. Este novelo tem 100 gramas e eu tenho 300 metros. E este fio tem a Tex 333. Mas o que é Tex? Tex tem a ver com o peso e a espessura do fio. Este fio aqui não é muito grosso. É o material que ele foi feito. Por isso, esse novelinho de 100 gramas tem 300 metros, porque ele é um pouco mais fino, então a metragem é um pouquinho maior. Este fio pede agulhas para trabalhar entre 3,5 a 4,5. E a cor dele é 8418, lote 54. Aqui eu já puxei a pontinha de dentro, porque eu não quero retirar o rótulo no momento. Eu vou utilizar uma fita métrica para poder fazer uma amostra e identificar qual agulha mais apropriada para este trabalho. Embora no rótulo venha a sugestão de agulhas, é necessário fazer uma amostra para realmente confirmar a numeração da agulha. E eu já fiz a minha amostra e a agulha que eu vou utilizar para este trabalho é a número 6. Aqui pede até a 4,5, porém eu quero um trabalho mais maleável. Eu vou utilizar a agulha número 6. E eu também vou utilizar estes lacinhos aqui como marcadores. Eu vou utilizar esses dois marcadores para poder separar os pontos de bordas do ponto fantasia, para melhor efeito de visualização. Mas é opcional. Não é regra. Eu vou começar o trabalho colocando 58 pontos na agulha. Eu já coloquei aqui os pontos na agulha e agora eu posso dar início ao trabalho. Só que antes de eu começar, eu vou explicar por que os 58 pontos. O ponto fantasia que eu vou utilizar, ele pede uma quantidade que seja múltiplos de 14. Porém, de acordo com a quantidade de repetições, é necessário acrescentar uma quantidade diferente de pontos no final desta soma. Ou seja, múltiplos de 14, eu vou acrescentar 14 mais 14 mais 14. E no final desta soma de 14, é que eu preciso ter um pouquinho de atenção para poder saber exatamente a quantidade que eu vou aumentar para não dar diferença no efeito do ponto. Um exemplo. Se eu fizer apenas uma repetição de 14 pontos, eu vou acrescentar somente 4 pontos, que é para o início ficar igual. Então, eu faço uma amostra com 18 pontos. E foi exatamente esse exemplo aqui que eu utilizei no vídeo anterior para fazer a amostra deste ponto. Se eu fizer duas repetições, 14 mais 14, eu não vou acrescentar 4 pontos, eu vou acrescentar 6, porque eu preciso de mais 2 pontos para separar aqui a sequência. Se eu fizer 3 repetições, eu não vou acrescentar 6, eu vou acrescentar 8. Então, eu sempre
2 pontos a mais de acordo com a quantidade de repetições. Aqui neste trabalho, neste caso, nesta situação, eu vou trabalhar com 58 pontos, porque eu também vou utilizar pontos de bordas. Eu vou fazer 3 repetições, 14 mais 14 mais 14, que vai dar 42 mais 8 pontos, que é o que eu vou acrescentar no final desta soma. Num total de 50 pontos, e agora, incluindo os pontos de bordas, eu vou trabalhar com 4 pontos de bordas no início e 4 pontos de bordas aqui no final. Então, são 8 pontos. Eu vou fazer 58. Eu vou deixar aqui na tela um pouquinho. Se você quiser printar, dá um print. Ou copiar, é só pausar. E já dá para ter uma noção, um sinal, né? Uma orientação. Então, com a quantidade de pontos definida na agulha, eu posso começar. Eu vou começar com os 4 pontos de bordas. E os meus pontinhos de bordas vão ser em tricô, tanto no início quanto no final, tanto do lado avesso quanto do lado direito. Apenas observando este primeiro ponto, que eu vou só passar para a agulha sem trabalhar. Dessa forma, com o fio na frente mesmo, eu vou pegar um pontinho e passar para a agulha assim, sem tricotar. Eu vou fazer isso aqui em todo o início de carreira. Vou sempre passar o ponto sem trabalhar. Mas ele já é considerado um ponto, ele já é considerado um tricô. Então, eu preciso fazer mais 3 pontos. 1, 2, 3. Eu já tenho aqui meus 4 pontos de bordas e eu vou utilizar um marcador para poder identificar que agora eu vou começar a fazer o ponto fantasia. Essa primeira carreira, eu vou trabalhar com 2 pontos em tricô. Eu sempre vou começar o lado direito com 2 pontos em tricô. E eu sei que eu estou do lado direito porque essa pontinha aqui da montagem dos fios está voltada para o meu lado direito. Então, eu sei que este é o lado direito do meu trabalho. Eu vou começar sempre com 2 pontos em tricô. Esse ponto é baseado no ponto barra 2 por 2. O que é ponto barra 2 por 2? 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias e assim por diante. Fiz aqui 2 pontos em tricô, agora eu vou fazer 2 pontos em meia. E é só isso aqui que eu vou repetir durante toda a carreira, até chegar aqui nos 4 últimos pontos, que são os pontos de bordas. Vou seguir nesta sequência: 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia. Eu cheguei aqui no finalzinho desta primeira carreira, terminei a sequência do ponto com 2 pontos em tricô. Toda vez que eu começar aqui com 2 pontos em tricô, eu vou também terminar com 2 pontos em tricô, para não dar diferença. Vou colocar aqui o outro marcador e vou finalizar a carreira com esses 4 pontos de bordas, que eu vou fazer em tricô. Terminei assim a primeira carreira, vou virar o trabalho e vou para a segunda carreira. Eu estou do lado avesso, e do lado avesso eu não faço nada, eu vou só seguir acompanhando o ponto barra 2 por 2, sempre mantendo aqui o primeiro pontinho, só passando para a agulha sem trabalhar, e fazendo o tricô até chegar no marcador. Passo o marcador para outra agulha, e agora eu vou acompanhar os pontos. Vou começar o lado avesso sempre com 2 pontos em meia. Lado direito eu começo sempre com ponto tricô e o lado avesso eu começo sempre com ponto meia.
Fiz aqui 2 meias, vou fazer 2 pontos em tricô e vou seguindo assim. 2 meias e 2 tricôs até chegar no marcador. Eu cheguei aqui no finalzinho da carreira, terminei a sequência do ponto fantasia com 2 pontos em meia, como eu comecei aqui, 2 pontos em meia, passo o marcador para cá e finalizo com os 4 últimos pontos em tricô, porque são os pontinhos de bordas. Esta foi a segunda carreira, vou virar o trabalho, agora eu vou para a terceira. A minha terceira carreira é igualzinha à primeira. E a quarta carreira é igualzinha à segunda. Só seguindo o ponto barra. Mantenho o primeiro ponto, passando sem trabalhar, faço o tricô até chegar no marcador, passo o marcador para outra agulha e começo com 2 pontos em tricô e 2 pontos em meia. E vou seguindo até chegar no marcador. Eu cheguei aqui no finalzinho desta terceira carreira, com 2 pontos em tricô, vou passar o marcador para cá e finalizar com os 4 últimos pontos em tricô, porque são os pontinhos de bordas. Vou virar o trabalho, vou para a quarta carreira. Quarta carreira eu vou seguir acompanhando os pontos, mantendo o primeiro pontinho, só passando para a agulha sem trabalhar e fazendo tricô até chegar no marcador. Passo o marcador para outra agulha e continuo na sequência com 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô. 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô até chegar no marcador. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa quarta carreira, fiz 2 pontos em meia, vou passar o marcador para outra agulha e finalizar a carreira com os pontos de bordas em tricô. Vou virar o trabalho e agora eu estou na quinta carreira. Na quinta carreira, eu já vou fazer a carreira trabalhada. Aqui, o ponto barra já está se formando, já dá para perceber onde é meia e onde é tricô. Nesta quinta carreira, eu vou trabalhar da seguinte forma. Vou manter aqui o início, o primeiro pontinho só passando para a agulha sem trabalhar. Vou fazer tricô até chegar no marcador. Vou passar o marcador para cá. E agora eu vou fazer 2 pontos em tricô. Sempre vou fazer esses 2 pontos em tricô na quinta carreira. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar este fio aqui, que está assim, porque eu passo pelo pescoço e controlo a tensão dele aqui na outra mão. Mas, independe da forma que o fio fica, da posição que o fio fica. Eu vou colocar o fio para trás, porque eu preciso dar a volta com este fio em 6 pontos. Nesses 6 pontos, eu não vou trabalhar, só vou dar a volta com ele. Eu vou colocar o fio para trás e vou pegar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar a volta aqui com o fio e vou pegar esses 6 pontos de volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponho o fio para trás de novo e pego os 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Concluo aqui a volta. Eu fiz a primeira voltinha e eu preciso de 2. Então, vou repetir esse processo. O fio tá aqui. Eu vou pegar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São sempre os mesmos 6 pontos. Ponho o fio para trás e pego os 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E passo o fio para cá. Fiz as 2 voltinhas. Se você não quiser
ter esse trabalho de ficar passando 6 pontos para cá, 6 pontos para lá, 6 pontos para cá, 6 pontos para lá, você pode utilizar uma agulha auxiliar, uma agulha de trança, um palito de dente, um palito de unha, um palito de churrasco, ou outra agulha, ou qualquer outra opção de sua criatividade. Feitas essas duas voltas, eu preciso separar os pontos. Eu vou fazer novamente 2 pontos em tricô. Eu sempre vou fazer esses 2 pontos em tricô para separar a sequência. Eu vou fazer 2 pontos em tricô e vou fazer essas 2 voltas em 6 pontos. Eu vou seguir assim até chegar aqui no marcador. Fiz aqui 2 pontos, ponho fio para trás e pego 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passo o fio para cá e pego 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponho o fio para trás e pego de novo 6 pontos. 2, 3, 4, 5, 6. Dei a primeira volta e eu vou repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponho o fio para trás e pego 6 pontos. 2, 3, 4, 5, 6. Concluí aqui a segunda volta, faço 2 pontos em tricô para separar. Mais uma vez, fio para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dou a volta com fio, pego 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponho o fio para trás e pego 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dei a primeira volta, vou repetir. Pego 6 pontos. 2, 3, 4, 5, 6. Fio para trás da agulha, pego 6 pontos. Concluí aqui a segunda volta. Faço 2 pontos em tricô para separar. De novo, fio para trás, eu pego 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dou a volta com fio, pego 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fio para trás, pego 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dou a volta com o fio, pego 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fio para trás, pego 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Concluí a segunda volta, faço 2 pontos em tricô. Vou seguindo assim até chegar aqui no marcador. Eu cheguei aqui no finalzinho desta quinta carreira. Terminei com 2 pontos em tricô, da mesma forma como foi aqui no início, após o marcador. 2 pontos em tricô. Eu passo o marcador para cá e finalizo com os pontinhos de bordas em tricô. Vou virar o trabalho e vou para a sexta carreira. Na sexta carreira, aqui o lado avesso, eu vou só acompanhar os pontos, mantendo aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha e fazendo o tricô até chegar no marcador. Passo o marcador e vou mantendo a sequência de 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô. Nesta carreira eu não vou fazer nada de diferente, vou só seguir a sequência. 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô, até chegar no marcador. Eu cheguei aqui no finalzinho desta sexta carreira, vou passar o marcador, terminei aqui com 2 pontos em meia, vou passar o marcador para cá e finalizar com os pontinhos de bordas em tricô. Vou virar o trabalho e agora eu vou para a sétima carreira. A sétima carreira eu não vou fazer nada de diferente, vou só manter aqui o pontinho barra. Respeito aqui o primeiro ponto de borda, só passando para a agulha sem trabalhar e fazendo tricô até chegar no marcador. Passo o marcador para a agulha e começo aqui com 2 pontos em tricô e 2 pontos em meia.
2 pontos em tricô, 2 pontos em meia, até chegar no marcador. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa 7ª carreira, vou passar o marcador para cá e finalizar com os pontinhos de bordas também em tricô. Vou virar o trabalho e vou para a 8ª carreira. A 8ª carreira também não faço nada, só mantenho aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha, sem trabalhar, e fazendo o tricô até chegar no marcador. Passo o marcador para outra agulha e vou seguindo aqui com 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô, até chegar no marcador. Eu vou fazendo meia onde tem meia, tricô onde tem tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho desta 8ª carreira, fiz 2 pontos em meia, vou passar o marcador para cá, para outra agulha, vou finalizar com os pontinhos de bordas em tricô. Vou virar o trabalho e agora eu vou para a 9ª carreira. Essa 9ª carreira também é trabalhada e ela é igualzinha a essa 5ª carreira aqui, onde eu vou passar os 6 pontos sem fazer, né? Vou dar a volta com o fio em 6 pontos sem trabalhar. Porém, eu vou mudar a ordem para poder formar o efeito do ponto. Eu vou manter aqui o primeiro ponto só passando para a agulha sem trabalhar e fazendo o tricô até chegar no marcador. Passo o marcador para a agulha. Agora, eu vou observar. Na 5ª carreira, eu fiz 2 pontos em tricô e dei a volta em 6 pontos sem trabalhar. Aqui, eu vou fazer 6 pontos primeiro, eu não vou fazer 2 pontos, igual eu fiz na 5ª. Vou fazer 6. Então, eu começo aqui com 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô. E agora sim, eu vou fazer o que eu fiz na 5ª carreira. Colocar o fio para trás e pegar 6 pontos sem trabalhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu dou a volta com o fio, pego 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponho o fio para trás e pego 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dou a volta, fiz a primeira voltinha com o fio completa. Agora, eu vou repetir. Mais uma voltinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fio para trás, eu pego 1, 2, 3, 4, 5, 6. Concluí aqui a segunda voltinha. Faço 2 pontos em tricô para separar. E a partir de agora, eu vou repetir o que eu fiz na 5ª carreira, até chegar aqui no marcador. Lembrando que aqui eu fiz 6 pontos antes de dar a volta com o fio. Então, aqui eu vou terminar e vão ficar aqui 6 pontos. Aqui vai ficar igual no início. Fiz aqui 2 pontos, agora eu vou repetir o processo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu cheguei aqui no finalzinho desta 9ª carreira, dei 2 voltas aqui com fio e finalizei com 6 pontos, 2 tricôs, 2 meias e 2 tricôs, exatamente como foi aqui no início. Passo o marcador para cá e finalizo com os 4 pontos de bordas em tricô. Vou virar o trabalho e agora eu vou para a 10ª e última carreira que compõe este ponto. E eu vou só seguir o que está pedindo aqui para mim. Não faço nada de diferente do lado avesso. Mantenho o primeiro ponto, só passando para a agulha sem trabalhar, e faço tricô até chegar no marcador. Passo o marcador para cá e vou acompanhando com 2 pontos em meia
2 pontos em tricô, 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô, até chegar no marcador. Eu cheguei aqui no finalzinho desta 10ª carreira, que compõe o ponto. Terminei a sequência com 2 pontos em meia, vou passar o marcador para a agulha e finalizar com os pontinhos de bordas em tricô. Vou virar o trabalho e o pontinho está ficando assim. Agora é só repetir a partir da 3ª carreira. Eu não preciso fazer a primeira e a segunda. A primeira e a segunda aqui foram as de base, para poder aparecer aqui o começo do ponto. Eu vou repetir a partir de agora, a partir da 10ª carreira e última, da 3ª até a 10ª. Eu vou fazer aqui a 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª. Chegou na 10ª, eu volto lá na 3ª. 3ª, 4ª, 5ª, é sempre a partir da 3ª carreira. Vou seguindo assim até o tamanho desejado. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso. E agora, eu vou fazer mais 2 carreiras. Como assim? Eu finalizei aqui a 10ª e última carreira que compõe o ponto. Aqui no início, eu fiz a primeira e a segunda para poder ficar com este efeito aqui no início. E a partir de então, eu fui repetindo a sequência sempre da 3ª carreira em diante. Então, a primeira e a segunda, eu fiz apenas aqui no início. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui no final. Terminei na 10ª e agora eu vou fazer 2 carreiras do ponto barra 2 por 2. Sempre seguindo aqui essa sequência dos pontinhos de bordas e transferindo o marcador. Vou acompanhando aqui. Vou fazer essa carreira do lado direito, olha, eu estou do lado direito do trabalho, o pontinho ficou assim. Vou fazer essa carreira do lado direito e vou fazer a carreira do lado avesso. E aí sim, eu vou arrematar e finalizar o trabalho. Sempre acompanhando os pontos. Eu já finalizei aqui as 2 carreiras, agora eu vou fazer o arremate. E eu estou aqui do lado direito do trabalho. Eu vou fazer o arremate acompanhando os pontos. Então, esse primeiro ponto, que eu só estava passando para a agulha sem trabalhar, aqui na carreira do arremate, eu vou fazê-lo em tricô. Então, eu faço aqui um tricô e mais um tricô. Para esse tipo de arremate, eu preciso de 2 pontos nessa agulha para eu poder passar um pontinho por cima do outro, dessa forma. Existem várias formas de se arrematar um trabalho no tricô. Eu vou utilizar esse tipo aqui. Eu fiquei com um ponto, vou fazer mais um tricô e vou passar por cima do outro, sem puxar muito para não ficar apertado. Faço mais um tricô e passo por cima. Aqui eu já posso tirar o marcador, que já até soltou aqui o meu lacinho. E aqui eu tenho um tricô. Faço um tricô e passo o pontinho por cima. Pode ser feito o arremate todo em ponto tricô? Pode. Pode ser feito o arremate todo em ponto meia? Pode. O arremate é do jeito que você achar melhor. Aqui eu tenho mais um tricô e passo por cima. Agora, eu tenho 2 pontos em meia. Eu vou fazer um ponto em meia e vou passar por cima. Aqui eu tenho outro ponto meia. Faço aqui e passo por cima. Agora, eu tenho ponto tricô. Faço um tricô
e passo por cima. Aqui eu tenho outro ponto tricô, faço em tricô e passo por cima. Aqui eu tenho ponto meia, porque são 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô. Eu vou mantendo aqui essa sequência e passando um pontinho por cima do outro. Então, eu faço um ponto meia, passo por cima, faço outro ponto meia e passo por cima. Agora, eu tenho tricô, faço um tricô, passo o ponto por cima, faço outro ponto tricô e passo por cima. Eu vou seguindo dessa forma até chegar aqui no último pontinho. Eu cheguei aqui no último pontinho, já cortei o fio. E agora eu vou passar essa ponta que eu cortei por dentro dessa argolinha aqui, deste último pontinho, para garantir que não vai soltar. E com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, eu vou esconder essas pontinhas, essa do final e essa aqui do início, e finalizar o trabalho. Então, é só introduzir aqui o fio e aqui pelo lado avesso do trabalho, é só introduzir assim. Não tem um pontinho específico, não. É só seguindo assim por alguns pontos e depois cortar o fio. Aí vai ficando assim, escondidinho. E depois de finalizar o trabalho, esconder as pontas do fio, a peça está prontinha para ser usada. Ficou assim, do lado direito do trabalho, e assim, do lado avesso. Ficou com aproximadamente 22 centímetros de largura e 1,20 m de comprimento. Lembrando que eu fiz esse tamanho porque eu simplesmente vou jogar no pescoço, não vou dar nenhuma volta, não vou fazer nenhum laço, nenhum tipo de nó, nada de amarração. Por isso, este tamanho. Se você quiser usar com nós, laços e amarrações, por favor, faça mais comprido, ok? Se você gostou, já deixa o seu like, comenta, compartilha, ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.